O Clube das 5 da Manhã, um livro do Robin Sharma, realmente é um livro que, se tu lê, muito difícil tu seguir sendo a mesma pessoa. E é um livro onde tu realmente começa a ler e tu não vai conseguir parar. A história se resume ao quê? Uma empresária que passou toda a sua vida construindo seu negócio, muito bem sucedida, começa meio que a perder a empresa das suas mãos, porque começa a ter problemas com investidores e outras pessoas dentro da empresa. Essa mulher se encontra com um artista que pinta um quadro, essas coisas. Esse artista, ele começa a perceber que ele não está conseguindo fazer suas melhores artes, que ele está se encontrando num nível medíocre, onde existem muitos artistas. Ele sabe que ele pode mais, mas ele ainda não identificou como chegar lá. Essas duas personalidades se encontram em uma palestra motivacional que seria dada por um bilionário. Junto deles dois também existe um morador de rua. E esse morador de rua, eles começam com umas discussões, porque aconteceram certas coisas antes da palestra começar, que eu não vou falar. Se tu quiser saber, tu vai atrás do livro. E bom, basicamente esse morador de rua desafiou os dois a começarem a entender mais de si mesmo como ser humano, de uma forma mágica, com muitos acontecimentos, que mais ou menos é de uma forma proposital. A palestra não ia acontecer. O que ia acontecer é que esse palestrante ele ia escolher algumas pessoas para voar junto com ele para a ilha privada do cara, lógico. E se ele é bilionário, ele tem uma ilha, isso é óbvio. E bom, lá nessa ilha, esse bilionário fala pra mulher e pro artista: cara, vocês têm que começar a acordar às 5 da manhã comigo e vocês vão começar a entender o porquê que existe uma mágica esse horário. Então, durante todo o percurso do livro, mais uma vez, esse cara aqui, o Robin Sharma, ele não escreve livros. Ele simplesmente vai relatando situações de conversas. Lembra aquela do monge e do executivo? Ele não conta uma história, ele simplesmente vai narrando a conversa entre o advogado, esse que chegou feito um monge, e o seu assistente. Esse aqui é a mesma coisa, ele simplesmente relata tudo que esse bilionário falou para essas duas pessoas, tanto para a mulher empresária, quanto também para o artista. É simplesmente a sequência de alguns dias, onde começa o seu dia pelas 5 da manhã, onde esse bilionário simplesmente senta os dois e começa a falar algumas coisas que são importantes, que ele identifica que é um problema nessas duas pessoas. A primeira delas é a mediocridade. E ele nos fala que realmente existem 5 regras que, se tu se considera uma pessoa medíocre ou que tu sabe que tu pode dar mais daquilo que tu estás dando, se essas 5 regras podem te ajudar. A regra número 1, que o vício em distrações é o teu pior inimigo da produção criativa. Por que dão tanta importância para essa história de acordar cedo? Porque quando tu acorda 4h30 ou 5 horas da manhã, não existem distrações. É simplesmente tu. Pelo menos no teu bairro, tenho certeza que se tu acordar esse horário, vai estar só tu acordado. Então não existem distrações, não tem como tu se distrair, a não ser tu com os teus pensamentos. Isso é muito forte se tu começa a usar da forma correta. A regra número 2. Um gênio não se faz com desculpas. Se tu ainda não desenvolveu esse hábito de acordar cedo, não tem problema. Tu simplesmente pode começar a fazer ele agora. Regra número 3. Toda mudança, presta atenção, toda mudança é difícil no começo, confusa no meio e linda no final. A regra número 4. Para ter o resultado de 5% do mundo, tu tem que fazer o que os outros 95% do mundo não fazem. Quando tu começar a ser chamado de louco, quando olharem para ti e falarem que tu tá ficando louco, tu tá no caminho certo. Lembra, o preço da grandeza é ser chamado de maluco. E a regra número 5. Quando tu pensar em desistir, continua. Simplesmente isso. Um ponto importante também a ser destacado aqui nesse livro é que ele realmente fala da importância das mudanças na nossa vida. Tem uma frase que ele fala simplesmente assim: uma criança não tem problemas para acreditar no inacreditável, nem o gênio e muito menos o louco. Só você e eu, com nossos cérebros grandes e corações minúsculos. Duvidamos, pensamos demais e hesitamos. E nesse momento, quando o bilionário fala essa frase para empresário e para o artista, eles simplesmente percebem que sim, a gente às vezes não muda simplesmente pelo fato de pensar demais ou por não sentir algo forte internamente que diga: preciso saber o que vai acontecer se eu passar por isso e der certo. Lembra que eu já falei aqui muitas vezes essa questão da curiosidade? Acontece muitas coisas quando tu começa a ser curioso por perguntar para ti mesmo: e se der certo? Quem vou ser eu quando eu conseguir adaptar esse hábito? Quem vou ser eu quando eu passar por esse problema? Quem vou ser eu quando eu não tiver mais medo disso? É importante a gente ter curiosidade por saber as diversas versões infinitas que existem dentro de nós. E o que tem de tão importante na parte da manhã? Aqui ele nos mostra
que existem muitas pessoas, inclusive a mulher e o cara, dizem: antes do café da manhã, eu já pensei em algumas 6 ou 7 coisas que são impossíveis de acontecer na nossa vida. 6 ou 7 coisas que são impossíveis de acontecer na minha vida. Tu recém acordou, tu tá recém começando o teu dia e tu já tá colocando limites de onde tu pode chegar. Não se faz isso. Se tu for usar as primeiras horas do dia para começar a pensar, é onde tu simplesmente tem que ver qual é o teu teto e abrir ele para saber que não existe teto. Depois ele nos fala bastante sobre um arco do desenvolvimento dos hábitos. Primeiro vai existir um gatilho, tu vai pensar: talvez eu consiga fazer isso, como que eu posso fazer isso? Depois vai chegar a parte do ritual, onde tu vai começar a se forçar, mais ou menos, a tentar fazer contra a tua vontade para que realmente tu implemente aquele hábito. Depois vai chegar na recompensa, quando tu começa realmente a ver os benefícios que aquele hábito está te trazendo. E depois, meio que em modo automático, já começa a repetição. Então lembra que todo ciclo para um novo hábito, acordar cedo, o que for, é simplesmente assim. Primeiro tu pensa: talvez eu possa ser melhor nisso. Depois, contra a tua vontade, tu começa a fazer isso. Até que tu tenha uma recompensa, ou seja, até que tu vê que aquilo ali realmente está te trazendo alguns benefícios e tu começa a desenvolver no modo automático. Então lembra que são os primeiros... Eu te garanto que os primeiros dias é difícil, é claro que é difícil. Mas quando tu se acostuma, cara, é pro resto da tua vida. Então às vezes as pessoas vão colocar na balança e falam: eu vou ficar 20 dias dormindo mal. Sim, mas depois desses 20 dias, o resto da tua vida tu vai conseguir acordar cedo e a usar essa mágica, tanto das pessoas mais sábias, mais empresárias, tanto faz, as melhores pessoas do mundo acordam esse horário, sabem que existe uma mágica na atmosfera quando tá todo mundo dormindo, onde tá só tu acordado. É que se tu simplesmente passar pelo primeiro processo, que é o que dói, que é o que os outros 7 bilhões de pessoas do mundo não estão dispostos a passar, porque eles acham que a balança é realmente igual, quando na verdade a diferença é muito grande, só que tu ainda não tá vendo isso pelo lado positivo. Ou seja, passa os primeiros dias, vai doer, começa a tentar dormir um pouco mais cedo, larga o celular, é simplesmente tu se acostumar com isso e depois tu vai ver que pro resto da tua vida, tua manhã vai ser de uma forma diferente. Lembra que a tua vida não é algo muito grande, a tua vida realmente é simples, é só a sequência de um dia atrás do outro. E todos os dias começam com uma manhã. Então, se tu controla a tua manhã, tu controla a tua vida. Ele fala uma coisa muito legal sobre a genialidade. Uma frase do Michelangelo, o artista, que fala: se eles soubessem quanto trabalho deu para chegar aqui, não me chamariam de gênio. O que ele quer dizer com isso? O que o bilionário explica com essa frase? Que tu simplesmente tem que abaixar a cabeça e fazer teu trabalho. Não acha que realmente existe isso de genialidade, de ser muito inteligente, de ter uma ideia em que ninguém teve e que em 2 dias tu ficou uma super estrela. Claro que não. Simplesmente a repetição de fazer todos os dias e se perguntar como que eu posso ser melhor todos os dias. Isso vai te levar a um lugar, isso vai te levar até o desconforto, isso vai te levar até os teus medos. E quando tu passar por essa barreira que ninguém passa, as pessoas vão começar a falar: nossa, o cara é inteligente, o cara é um gênio. Não, simplesmente o gênio é a palavra que as pessoas usam para poder se diferenciar delas e nem tentar. Para mim é muito mais fácil eu ver um cara bem sucedido e falar que ele é um gênio do que eu realmente ver a história dele, ver que ele começou aqui, começou a subir, caiu, começou a subir, do que realmente eu tentar ir lá fazer igual ele. Não, então se eu falo o cara é um gênio, pronto, tá fácil, tá dada a minha desculpa. Então saiba que os gênios não existe mágica. É simplesmente o cara ir atrás todos os dias. E principalmente acordando mais cedo, teu dia tem mais horas e tu vai estar na frente de todo mundo sempre. Se tu quiser ser considerado um gênio, ou seja, se tu quiser ser um cara que... pensa dessa maneira. As pessoas vão me ver como um gênio, mas eu sei que para eu ser um gênio, eu tenho que trabalhar muito todos os dias. Existem ciclos, são 5 ciclos, se eu não me engano, agora eu vejo aqui, que o cara precisa investir seu tempo neles para chegar a ser um gênio. O foco mental, que é saber no que tu está focando os teus pensamentos. A energia física, se fisicamente tu é uma pessoa forte, que tu aguenta. A força de vontade pessoal, a gente não tá mais falando de motivação. A gente já passou dessa historinha de motivação. É força de vontade, tu realmente fazer as coisas quando tu não tem vontade, quando tu acha que tu tá cansado, quando tu acha que tu não vai conseguir. Força de vontade pessoal, fazer as coisas mesmo sem vontade, simplesmente por seguir aquele plano que tu traçou um dia. Um pouco de talento original,
Lembra que o trabalho sempre vai superar o talento, mas se tu tiver um pouquinho de talento em alguma coisa, aproveita ele. E o quinto é o nosso tempo diário. Por isso que ele fala que é tão importante acordar um pouco, algumas horas antes. Porque aí tu pode gastar essa primeira hora do teu dia investindo em ti, na tua paz ou no que tu achar que for mais produtivo, para começar teu dia da melhor maneira possível. Bom, de verdade, esse livro aqui ele vai te mostrar muitas coisas que tu nunca deve ter visto antes na vida. Ele é bem grandinho e eu não vou ficar falando aqui, senão o vídeo ia ter 18 horas, porque eu li ele 2 vezes e eu posso te comentar tudo. Então, realmente é um livro que vale muito a pena. Se tu encontrar ele nas livrarias, lembra de mim, pode comprar, pode ler, que tu vai escutar coisas que tu nunca escutou. Melhor, que tu vai ler coisas que tu nunca leu e tu vai começar a ver a tua rotina de uma outra maneira. Esse é o livro.